Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu estou recebendo aqui no primeiro bloco o deputado federal Léo Brito, do Partido dos Trabalhadores. Deputado que está visitando o interior do estado, retornou agora do Alto Juruá e é a sua primeira visita investido do mandato de deputado federal. Vem aqui nos falar desse assunto e de outras questões ligadas ao trabalho dele na Câmara. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Esse movimento de voltar às bases, de conversar, dialogar com a população, principalmente a população mais simples, é um movimento que lembra as origens do Partido dos Trabalhadores. É nesse sentido que o senhor quer caminhar, deputado? Exatamente nesse sentido. Eu praticamente nasci dentro do Partido dos Trabalhadores. E eu quero fazer desse mandato um mandato popular, um mandato a serviço do povo do Acre. E é claro que a gente tem uma agenda em Brasília que pelo menos 3 dias nós temos que estar presentes nas sessões, fazendo atuação, inclusive trazendo recursos para o Estado, fortalecendo todas as políticas públicas. Mas quero fazer um mandato pé no chão, um mandato pé na estrada, um mandato que vai nos rios. E foi exatamente nesse sentido que, estando agora no Carnaval, em pleno Carnaval, né, talvez poderia estar descansando, ou poderia estar participando das festas em outros lugares, mas fui especificamente lá no Alto Juruá, lá no município que é isolado, que é o município de Marechal Taumaturgo, e fui no interior de Marechal Taumaturgo, na Foz do Breu, ali na divisa com o Peru, né? Fomos na comunidade da Restauração, que é uma das maiores comunidades, na Pedra Pintada e também na comunidade Belfort. Tive a oportunidade de dormir nessas comunidades, de dialogar com as pessoas, de conhecer histórias belíssimas. E todas essas comunidades fazem parte da reserva extrativista do Alto Juruá, e que é um dos temas que a gente quer trabalhar, o fortalecimento, sobretudo produtivo e econômico, dessas comunidades que estão presentes, extrativistas, que estão presentes nas reservas extrativistas. Nessa sua visita, deputado, nessas suas conversas com a população, como é que a população está assimilando o momento político que o país atravessa, essas questões nacionais, envolvendo o próprio Partido dos Trabalhadores, enfim, o que é que o senhor conseguiu aprender? O que eu conversei muito com as pessoas, elas, de alguma maneira, é um debate que está um pouco longe delas. Embora a gente perceba que em todas essas comunidades nós já temos energia elétrica, muitas delas já têm a sua parabólica e assiste o noticiário nacional. E é claro que, de alguma maneira, a gente vê as pessoas estão, de alguma maneira, um pouco aversas à questão da política. Isso gera um clima muito ruim em relação à política de um modo geral. Mas é por isso que é importante a gente estar presente e dialogando, porque é um momento que a gente pode esclarecer algumas coisas que não estão muito claras e, claro, a gente poder dizer, olha, esse é um mandato político, esse é um mandato que pode fortalecer essa comunidade, esse é um mandato que pode trazer benefícios e ajudar o governo do estado, o governo federal e a própria prefeitura a trazer maiores benefícios, porque vale a pena fazer a política, a boa política. O Congresso, a Câmara especificamente, está aí trabalhando a CPI da Petrobras, que já foi instalada, CPI que vai investigar o escândalo de corrupção na Petrobras. O senhor foi indicado para integrar essa CPI. Como é que está a articulação da base do PT na Câmara e a própria articulação dos parlamentares que integram a CPI para fazer a defesa do governo e para, claro, dar transparência à CPI? O objetivo central da nossa bancada é exatamente isso que você acabou de falar, dar transparência à CPI. Nós não queremos deixar que tudo tem que ser devidamente apurado, o PT não tem medo das apurações, assim como a presidenta Dilma tem colocado isso reiteradas vezes, a Polícia Federal está atuando, o Ministério Público está atuando. Agora, a gente sabe que tivemos uma CPI na legislatura passada, e foi uma CPI basicamente baseada em notícias de jornais, em fatos de notícias de jornais ou do noticiário. O que nós queremos é que tudo seja apurado. Que se tiverem envolvidos do Partido dos Trabalhadores, do Partido A, B ou C, se tiverem, todas as pessoas que estiverem envolvidas, que elas sejam devidamente, tudo seja apurado e que elas sejam, de fato, indiciadas, que possa, de fato, elas serem culpadas em relação a essas situações, condenadas em relação a essas situações. Então, o que nós não queremos é transformar a CPI num palanque político. São 120 dias de CPI
que podem ser prorrogáveis por mais 60, e espero que a oposição ela tenha essa mesma postura e que a gente possa separar algo que é fundamental nesse momento. A Petrobras, que é uma empresa que foi criada pelo Getúlio Vargas ainda na década de 40, é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio nacional e que hoje está sendo, inclusive, sofrendo ataques especulativos e que a gente não pode, tem que separar uma coisa da outra. Temos que extirpar a corrupção da Petrobras. Mas a Petrobras ela tem um papel estratégico para o país e é a grande empresa brasileira. Respinga também no governo federal, na gestão da presidenta Dilma, e há uma reclamação na Câmara de alguns deputados da falta de diálogo do Planalto com a própria bancada do PT e com a base do governo. Como é que está essa articulação? Bem, sobre essa questão de respingar, é importante que seja esclarecido que, segundo, inclusive, depoimento de delatores do esquema da Operação Lava Jato, a questão das propinas, elas começaram ainda na década de 90. Inclusive, nós fizemos um aditamento exatamente para verificar um período onde começaram, onde foi a origem dessa questão das propinas na Petrobras. E com relação à relação da base com a presidenta Dilma, eu acredito que ela está melhorando. Eu acredito que tem sido um esforço muito grande, por exemplo, do nosso novo líder, que é o Guimarães, do PT. Inclusive, ministros estão vindo dialogar com os deputados nesse momento. Tem a Casa Civil e também a articulação política tem recebido os parlamentares, não só do PT, mas também de outros partidos da base. Está prevista agora, para as próximas semanas, uma reunião da presidenta Dilma com os líderes partidários e depois ela vai receber as bancadas individualmente. Então, eu acho que é um bom aceno. É um bom aceno nesse momento. Nesse momento em que o Planalto precisa, de fato, dialogar. Porque, acho que como ficou patente já, inclusive nessa eleição da presidenta da Câmara, nós temos sim problemas de base. Acho que um outro aceno importante é exatamente o fato de que nós vamos ter reuniões, vamos ter comissões gerais, sessões gerais com a presença de ministros, de todos os ministros. Foi aprovado pelo Colégio de Líderes e vai facilitar também o governo, o diálogo tanto do governo federal com a base, mas também com a própria oposição. O PT veio dos movimentos sociais, a origem do PT a gente sabe que foi essa, um partido de esquerda que construiu uma história de décadas no país e que agora justamente entra em rota de colisão com alguns setores desses movimentos por conta de tudo que aconteceu ao longo do tempo, há um desgaste natural. Como é que o senhor vê esse movimento, por exemplo, nas redes sociais, que uns falam em impeachment da presidente, outros rebatem dizendo que é um golpe, essa discussão, como é que o senhor vê? Bem, eu considero que a presidenta Dilma foi eleita para governar os 4 anos. Vi recentemente uma declaração muito sábia de um político que tem, nos últimos anos, sido oposição ao nosso governo, que é o Cristóvão Buarque. E o que o Cristóvão colocava? Olha, nós tivemos uma eleição e a presidenta foi eleita e ela tem que cumprir os 4 anos de mandato. Tivemos a nossa democracia, uma democracia de 30 anos, vai completar 30 anos exatamente esse ano. E aí ele dizia exatamente isso, que o Brasil, essa democracia que ainda é uma democracia jovem, ela não aguenta de 3 em 3 presidentes ter um impeachment, como nós tivemos o impeachment do Collor em 1992. Então, esse é um momento que a gente precisa dar o voto de confiança na presidenta. É necessário fazer um conjunto de medidas de ajuste nesse momento, e eu sou favorável de que a gente faça esses ajustes, porque a gente precisa dar um passo atrás nesse momento para avançar. A maioria dos economistas, inclusive economistas que têm um grande respaldo nacional, como o caso do Delfim Neto, colocam que esse momento é um momento de ajustar a casa. E eu acredito que a presidenta Dilma e o ministro Levi e o ministro Joaquim estão no caminho certo de fazer esses ajustes, embora sejam medidas nesse momento impopulares e que precisam ser ajustadas e negociadas no próprio Congresso Nacional. No aspecto da economia, né? Seria o ajuste fiscal. Agora, com relação à reforma política, certo. Como é que o senhor vê isso na Câmara? Em relação à reforma política, eu vejo o interesse do próprio presidente em fazer ela andar. Qual é o problema que eu vejo? O modelo de reforma política que está colocado agora, que inclusive constitucionaliza aquilo que o Supremo já decidiu praticamente por maioria dos seus membros como inconstitucional, que é a questão do
financiamento de campanhas por empresas. E aí, Rogério, a gente precisa dialogar muito claramente com as pessoas que estão nos ouvindo. O financiamento de empresas ele está criando uma insegurança e, de alguma maneira, está jogando todo mundo na vala comum da corrupção. Os políticos, os governos e os próprios empresários. Nós estamos vendo aí empresários, por quê? Porque acaba se criando uma